Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Toma comigo a tua arma. E abre comigo, vamos ler muitos versículos bíblicos antes de iniciar a pregar. Abre comigo o livro de Atos dos Apóstolos 10. Vou ler o 44. Depois estaremos lendo 1 de Reis 18, 38. E estaremos lendo 2 Reis 7, 1. E estaremos lendo Levítico 6, versículo 10 a 13. Amém? Eu vou ler 1 Reis 10. Vou ler Atos dos Apóstolos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito se derramou também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos ler 1 Reis 18, 38. 1 Reis 18, 38. Podemos ler? Então caiu fogo de Deus e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Então vamos ler
segundo o livro das Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? E vamos ler Levítico 6. Vamos ler o versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, pedimos a tua presença, Senhor. Um encontro entre o invisível e visível, o imortal e o mortal, o fraco e o todo-poderoso, limitado e ilimitado, Senhor. Faça com que as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o que é corrupto, Senhor, seja absolvido, Senhor, pelo poder e pela vida que há em ti, Senhor. Que os doentes possam sair daqui curados, Senhor. Oh Deus, que os cegos possam ver, os fracos sejam fortalecidos, aqueles que querem sejam batizados pelo poder do teu Espírito Santo. Este é o Pentecoste que nós esperamos. Esta é a pregação que nós queremos, ó Senhor, que transforma nossas vidas, que impacta as nossas vidas, que nos dá novas visões. Ó Deus, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em todos os versículos que nós acabamos de ler, há alguma coisa comum. Vimos alguma coisa, algum elemento comum que sobressaiu em todo o versículo. Estamos a ver, lemos falando do fogo. E precisamente no livro de Levítico 6, que nós acabamos de ler, nós encontramos Deus estabelecendo a lei do holocausto. Deus dando um mandamento de como é que deveriam o povo ou os sacerdotes trabalhar dentro do tabernáculo. E neste mandamento, acabamos de ler que Deus disse a Moisés que o fogo sobre o altar arderá continuamente e não se apagará. Realmente, Deus queria andar no meio do seu povo. E ele não poderia aparecer com toda a sua glória. Era impossível. Porque ninguém pode suportar a glória de Deus. Aliás, um dia, Moisés, enquanto que o povo estava ansioso, eles pediam pelo pão, pediam pela cebola, pelo pepino, eles choravam diante de Deus. Mas o servo Moisés, todos queriam comidas, queriam comer carne, estavam no deserto. Mas Moisés, ele tinha desejo de algo muito mais importante. Ele queria ver a glória de Deus. Ele diz ao Senhor: Senhor,
mostra-me a tua glória. Enquanto os outros lutavam pelas coisas do mundo, pela comida, pelas vestes, pelos carros, pelas casas, pelos casamentos, há ainda homens e mulheres que querem ver a glória de Deus. Eles dobram os seus joelhos. E eles não pedem comida, não pedem pão, mas ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero a tua presença. A vida cristã só se torna forte, edificante, quando nós temos a presença de Deus em nós. Irmão, Deus não te chamou para ser derrotado, para levar uma vida cristã derrotada. Ele não te chamou para você andar nos desejos ardentes das coisas deste mundo. Mas Ele quer que você volte para Ele. Porque tudo quanto que você precisa está nele. E Ele quer habitar em você. Ele quer se associar com você. Ele quer andar contigo. Ele quer estar perto de você. Ele quer encher a tua vida. Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece o teu dormir. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece as dificuldades que você está enfrentando. E Ele é a solução de todos os teus problemas. Quando Ele habitar em você. Quando Ele andar contigo. Quando você, às de madrugada, você acordar e dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Inflama meu ser. Enche-me da tua presença. Sim, quando você começar a ter o desejo ardente no teu coração dele, ele vai se manifestar na tua vida. Deus sempre, desde o princípio, irmãos, desejou andar com o homem. No jardim de Éden, Deus abandonava os céus. Na viração de dia, Ele deixava a glória, a honra que os querubins, os serafins lhe davam. Ele é adorado eternamente por milhares e milhares de anjos que não cessam de glorificar o seu nome. Mas a Bíblia nos fala, quando Ele cria o homem, na viração de dia, Deus deixava o seu trono. Ele ia no jardim de Éden. Ele conversava com Adão e Eva. Porque Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E seres da mesma semelhança andam juntos. Seres da mesma espécie andam juntos. Você nunca vai encontrar galinha andar com cabrito. Não! Nunca vai encontrar peixe andar com a vaca. É impossível. Mas ser da mesma espécie andam juntos. E Deus com o homem, Deus cria o homem, a sua semelhança e a sua imagem. É por isso que Ele quer andar junto de você. Ele quer estar perto de você. Ele quer morar em você. Olha, Ele não só quer andar contigo, mas Ele quer habitar em você. Fazer morada no teu coração. Fazer morada na tua vida. Para que onde quer que você for, Ele esteja também contigo. É esse Deus que nós servimos. Irmãos, crentes têm que desejar as coisas espirituais. Tem que desejar a Deus no teu coração. Ser cristão é você andar no sobrenatural. Não é andar no choro, não é andar na derrota, mas é andar na vitória, andar na cura, receber a libertação, expulsar demônios, curar os enfermos. É para isso que Deus te chamou, para expressar a sua glória, para que aqueles que não conhecem Ele, possam conhecer a Ele por intermédio de você. É por isso que eu estou a pregar essa palavra, para que a tua vida seja impactada com poder. Você sai daqui com fogo, você sai daqui diferente. Sim,
Deus quer isso, que aqueles que nunca ouviram falar nele, eles possam ver ele através de você. Deus diz a Moisés, Moisés, levanta um tabernáculo. Eu habito nos céus, mas eu quero estar no vosso meio. Eu não posso descer com a minha glória conforme eu sou. Senão vou fulminar o lugar que você está, porque vocês são pecadores. O único meio que eu posso estar no vosso, a única maneira que eu posso estar no vosso meio é vocês construir um tabernáculo. E o tabernáculo tinha 3 divisões. E na primeira divisão havia um altar do holocausto. E não, o altar é importante. Mesmo na vida de um crente, você deve ter o altar. O altar é o lugar em que nós oferecemos a Deus sacrifícios. Nós podemos oferecer a Deus muitos sacrifícios. E antigamente, dentro da lei de Moisés, eles ofereciam animais a Deus. E aqueles animais simbolizavam Cristo, que vinha morrer por causa dos nossos pecados. E cada pessoa que pecava, cada pessoa que queria oferecer pacificamente uma oferta a Deus, ele devia levar no tabernáculo. Porque Deus está interessado a receber os teus sacrifícios, a receber as tuas ofertas, a receber adoração, a receber o louvor, a receber as tuas contribuições. Deus está interessado e isso alegra o seu coração. Quando nós oferecemos, o apóstolo Paulo diz, no livro de Hebreus, diz, vamos oferecer a Deus sacrifício de louvor, fruto dos nossos lábios que confessam o nome do Senhor. Quando nós cantamos, estamos oferecendo esses sacrifícios a Deus. Mas no quadro do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a sombra das coisas vindouras, das coisas que nós vivemos hoje. O que eles passaram era sombra. O que nós estamos a passar é a verdadeira, é a coisa verdadeira. Então Deus manda que o sacerdote Moisés levanta o altar do holocausto, onde as pessoas deveriam oferecer o sacrifício. E não só havia o altar do incenso, havia também no lugar santo um candelabro com 7 lâmpadas. Para além do candelabro, havia também um outro altar do incenso. Se você for ler no livro de Apocalipse 5, a Bíblia fala que o incenso são as orações dos santos. Isso quer dizer, as nossas orações, elas sobem diante de Deus como um incenso. Quando se acende o incenso, há um cheiro agradável. O ambiente muda. E nós podemos notar que o cheiro muda, é cheiro de perfume. E o ambiente também é diferente, é bem cheiroso. Então, dentro do tabernáculo, no lugar santo, havia um altar de incenso. Agora, Deus faz alguma coisa maravilhosa. E ele diz a Moisés, Moisés, levanta o tabernáculo. Ponha em ordem todos os utensílios, objetos. Coloca no seu devido lugar. E levanta os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. Coloca no seu lugar. E quando Moisés acabou de cumprir tudo quanto que Deus havia dito, a Bíblia nos fala, fogo desceu dos céus, visivelmente. Todo o povo poderia ver que fogo está descendo dos céus e ele desceu sobre o holocausto, sobre o altar do holocausto. E ele consumiu tudo que estava ali. E não só consumiu, ele acendeu as lenhas que estavam ali. Ele acendeu as brasas que estavam ali. Então, este mesmo fogo que desceu, Deus diz a Moisés,
este fogo que eu acendi vai permanecer aceso para todo sempre. E este fogo não se apagará. Não apaga o fogo que eu acendi. E o mesmo fogo que desceu sobre o altar, o sacerdote deveria cuidar toda hora para ver se este fogo se apaga ou não. Quando não tem muita lenha, o sacerdote, antes do fogo se apagar, ele deveria ir colocar lenha. De dia e de noite, o sacerdote deveria vigiar para que o fogo não se apagasse. E o mesmo fogo que acendeu, que desceu sobre o holocausto, o sacerdote devia tirar o mesmo fogo, levar para dentro, para acender os candelabros, para acender o altar do incenso. O lugar que se oferecia incenso não poderia ser o fogo aceso por mãos humanas. Ele não poderia pegar no fósforo, acender. Não podia fazer isso. Os incensários também deveriam ser acesos. Mas não é com fogo que o homem cria, mas é com fogo que Deus derramou sobre o tabernáculo. E este fogo deveria manter-se continuamente. Deveria continuar aceso continuamente e não deveria ser apagado. Isto, irmãos, nos dá um ensino muito importante para ti e para mim. Nós servimos a Deus, irmãos, e a nossa vida cristã não pode ser uma vida de fracasso, porque a vida que nós levamos, a vida cristã, é sobretudo espiritual. Nós temos que desejar as coisas espirituais. Ouça-me, bispo. Um bruxo, um feiticeiro, ele é capaz de matar o seu filho, ele é capaz de matar ao seu esposo, a sua esposa, só para receber o poder. Ele quer o poder, ele vai fazer tudo. Há pessoas que matam, sacrificam o filho, sacrificam o primo, o sobrinho, para ele ter dinheiro. Dinheiro para ele é poder. Há muitos dormem nos cemitérios. Há muitos vão fazer papo no mar, bebendo coisas hostes, coisas indesejáveis. Outros dormem até nas casas mortuárias para ter relações com cadáver, para ter um poder. Porque o mundo espiritual, só você é respeitado quando você tem poder. Quando as pessoas veem você é diferente dos outros. Mas Deus que nós servimos, o poder dele está acima de todos os outros poderes. O nome dele está acima de todos os outros nomes. A sua glória está acima de todas as outras glórias. E ele quer te dar poder. E é de graça. Não é por tua força. Não é por teu merecimento. Quando se diz graça, é favor imerecido. Aquilo que eu não merecia, alguém chega e ele me dá. E é assim que Deus nos dá a sua glória, nos dá o seu poder. Deus quer, irmão, você que é crente, não sei por quantos anos que você é crente, ele quer que o seu poder esteja sobre você. Ele quer derramar o seu poder sobre você. E nesta manhã, irmão, não estou falando próxima semana ou próximo mês. Eu estou falando hoje, agora. Se você desejar, se você abrir o teu coração, nunca mais você vai ser o mesmo. Os bruxos que te apertavam a garganta nunca mais vão tocar você. Os maus sonhos vão se embora. Marido da noite vai se embora. As maledições das famílias vão se embora. Deixa apenas, irmãos, deixa apenas o poder de Deus descer sobre você. É você que é responsável. É você que vai dizer: Pai, eu quero o teu poder. Faça como Moisés fazia. Moisés chorava perante Deus. Pai,
tua glória, Senhor. E eu quero ver a tua glória. Senhor, tu me colocaste como rei. Tu me colocaste como líder desse povo. Senhor, honra e glória eu tenho. Mas isso para mim não chega, Senhor. Dinheiro eu tenho. Riqueza eu tenho. Mas isso para mim, Senhor, não basta. Sonda o meu coração. E eu quero a ti, Senhor. Não é ouro, não é prata, não é casa, não é dinheiro, não é casamento. E eu quero a tua glória. E eu quero o teu poder sobre mim. E eu quero o teu poder sobre mim. Deus está procurando homens e mulheres que desejam, que têm um desejo ardente no seu coração da sua glória. E há uma coisa que eu vi na vida de muitos crentes, principalmente os crentes que são antigos, estão relaxados, estão parados. Muitos foram batizados no Espírito, eles ficaram mesmo só ali, eles já não avançam. Muitos crentes não buscam nada de Deus, não querem nada de Deus. Eles estão parados e dizem que são crentes. Deus não quer te ver assim, não. Ele quer ver você andar como Jesus andou. Ele quer que você faça as coisas que Jesus fez. Pouco interessa, irmãos. Pouco interessa aquilo que os homens veem em você. O que interessa é aquilo que Deus quer fazer em você. E você abrir o teu coração. E agora, irmãos, a tua vida nunca mais vai ser o mesmo. Você vai levantar dessa cadeira. Você mesmo vai dizer, eu não sou mais a mesma pessoa. Há tempo, mês atrás, fui pregar lá fora, num centro. Depois de pregar, Deus batizou mais de 20 ou 30 pessoas. Todos estavam cheios do Espírito. Nós oramos. Quando terminamos, uma jovem veio ter comigo, me recordo até hoje, chorando. E ela chegou a me disse, qual é o teu nome? Eu disse que me chama de Pastor Zinga. Ela olhou bem nos meus olhos e ela disse, nunca mais você era a mesma pessoa. Aponta isso. A partir de hoje, não sou mais a mesma pessoa. Irmão, eu olhei e eu vi aquela sinceridade de alguém que Deus acaba de transformar a vida, de alguém que acaba de receber o poder de Deus na sua vida. E ela sabe também que a sua vida, a partir daquele momento, mudou. Muitos crentes estão estagnados. Não digo só crente, até ministros estão parados. Não tem poder. Frio. Congelados. É por isso que você não vence as batalhas. É por isso que você não vence as tribulações. É por isso que você não vence as tentações. Mas hoje, o fogo de Deus está disponível. O fogo de Deus está disponível. Basta dizer, Senhor, e eu quero o teu fogo. Como nós vivemos? Salomão, ele levantou um altar. Ele ofereceu 120 mil ovelhas, 20 mil bois, vacas ao Senhor. Colocou sobre o holocausto, sobre o altar. E a Bíblia fala, ele orou a Deus. Ele acabou de edificar o templo para Deus. E quando ele edificou o templo para Deus, e ele orou ao Senhor, perante todo
povo. Irmãos, as coisas de Deus não se ocultam. Perante todo o povo estava vendo. Fogo saiu dos céus. Fogo saiu dos céus. Desceu e consumiu o holocausto. E esse mesmo fogo, eles guardaram aquele fogo. E não vai se apagar. Irmãos, muitos crentes receberam o fogo que receberam, mas já está apagado. O fogo se apagou. Há uma escuridão total no seu coração. A sua mente se escureceu. Já não consegue ler a Bíblia e compreender. Já não consegue se sentir na presença de Deus. Irmão, eu vou te dizer, há uma solução. Não adianta fugir. Muita gente não consegue mais. Ele vem na igreja e não entende nada porque o entendimento está escurecido. Porque o diabo cegou o seu entendimento. Ele não consegue ler a Bíblia em casa. Porque o fogo que estava nele já se apagou. Mas hoje, irmãos, hoje eu aprendi uma coisa, irmãos. Se você cozinha com a lenha, uma só lenha, não vai acender o fogo, não. Não vai acender a chama. Não vai fazer chama, não. Vai fazer? Não. Junta 2 lenhas. Junta 3. Junta 4. Junta 10 lenhas. A chama vai sair. Aquela lenha que não tem fogo, coloca só ele. Coloca aquela lenha onde há fogo. E se, irmãos, a tua vida está sem fogo, hoje mesmo, diga ao seu Senhor, essa chama que está acendendo aqui, e eu também quero receber. Esse fogo que está acendendo aqui, chega também na minha vida. Chega também na minha vida. Seja eu uma lenha apagada, mas coloca onde a outra lenha vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Põe a lenha. Xerrabacanda la baixa. Rime cola, massimi cola, passi sia. Lemetomi canta la possibilità. Deus está falando com você que está tão frio. Hoje, não sei de que conforme que você entrou. Começa a desejar. Tenha desejo ardente no teu coração. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Se você tiver desejo no teu coração, alguma coisa vai acontecer. Esta lenha, esta tua vida, a tua vida vai reacender o fogo. Você vai sair daqui pregando a palavra. Você vai sair daqui curando os enfermos. Você vai sair daqui expulsando demônios. Não adianta dizer, isso aqui não é para mim. Eu já sou crente antigo. Fada tem muitas coisas. Fada tem muitas coisas. Aquele jovem rico, ele tinha tudo. Ele chegou junto a Jesus. Jesus disse, ele disse, mestre, o que ele fazer para ser salvo? Jesus disse, cumpre a lei. O qual é? Não roubará, não matará. Servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem disse, mestre, se é só isso, eu tenho feito tudo desde criança. Jesus olhou para ele e amou a ele. E ele disse a ele, falta-te uma coisa. Eu trago esta palavra a você que está me ouvindo. Falta-te alguma coisa. Você não recebeu ainda nada de Deus. O pouco que você receber é gota sobre o oceano. Nós não temos ninguém aqui. Nós todos, eu falo também de mim, não temos paralítico aqui a se levantar. Não temos cego aqui a ver. Não temos anglicano. Falta poder. Falta poder. Falta poder. Falta poder. Falta poder. Não adianta dizer, eu sou criança, isso não é para mim. Eu estou falando a você que está pensando isso. Esta palavra mesmo é para você.
Deus quer impactar a tua vida. Ele te criou a sua semelhança e a sua imagem. Você não tem ainda a imagem dele. Você não tem ainda a semelhança dele. O que está em Deus é o poder. Você tem que receber também o poder dele. Você tem que receber o poder. Fazer aquilo que Jesus fazia. É isso. Ele veio para nos mostrar exemplo. Jesus não veio só para morrer na cruz. Ele veio nos mostrar o caminho. Para que aquilo que ele fazia, façamos também. Muitos crentes estão estagnados. Outros até dizem, eu já fui batizado, eu falo em língua. Deus está dizendo a você nesta manhã, falta-te alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Língua que você fala não basta. Eu tenho mais alguma coisa para ti. Aleluia, aleluia. É essa coisa que eu anunciar em você, que você vai receber hoje. Basta você abrir a tua boca. Você já não vai falar em português. Vai falar em línguas estranhas. O fogo de Deus está aqui disponível. Deus quer ver você resplandecer a sua imagem. Não adianta só falar a sua imagem e semelhança de Deus. E você, à noite, é bola do diabo, bola dos feiticeiros. Não, não basta. Falta você alguma coisa. É isto que você vai receber. Irmão, muita gente, irmãos, já foram batizados no Espírito Santo, já falaram em línguas. Hoje em dia, o diabo lhe aperta na garganta, não consegue dormir. Ele já foi batizado, já falou em línguas, mas hoje o diabo brinca com ele. Ele não consegue dormir, tem insônia. Está faltando o quê? O fogo já se apagou. O fogo que recebeu naquele dia já se apagou. Temos dois grupos de pessoas aqui. Crentes que receberam fogo, já se apagou. E crentes nunca receberam fogo. Deus está me dizendo nesta manhã, Ele vai acender. Ele vai acender novamente o fogo na tua vida. Você que tem fogo apagado, esse fogo vai se acender. Você que nunca o fogo se apagou, vai também receber. Vai receber nesta manhã. Antigamente, quando os sacerdotes trabalhavam para Deus, eles trabalhavam no templo ou no tabernáculo. Começou pelo tabernáculo e através de Davi, filho de Davi, Salomão, levantou um templo e para servir a Deus. E uma coisa, havia tudo em comum. Para trabalhar para Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para acender o candelabro, para oferecer incenso. Incenso é oração. Sabe por que muita gente, as suas orações não toca nos céus? Falta fogo. Porque no altar do incenso havia fogo. O incenso é a oração. Para que o fogo suba, deveria colocar incenso no altar. E aquele incenso se queimava e o fogo do incenso subia no trono de Deus. É assim que é a oração. Havia um elemento importante. Em tudo isso, havia o fogo. Havia o fogo. E quando Salomão edifica o templo para o Senhor, um templo que devia ter custado quase, os eruditos dizem, quase $1 trilhão de dólares. Tudo era revestido de ouro. Muito ouro. Muitos materiais caros.
até um valor inestimável. E ele, quando construía este templo, Deus depois mandou o profeta dizer: Deus não habita no templo feito por mão do homem. Um dia, o Senhor Jesus lhe perguntaram aos escribas e fariseus: qual é o milagre que tu nos mostra? Ele diz a eles que derriba este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os escribas e fariseus pensaram que Jesus estava falando do templo que o homem fez, mas ele estava falando de quê? Do seu próprio corpo. O apóstolo Paulo nos diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus que habita em vós? O nosso templo o nosso corpo é templo onde o Espírito de Deus ele habita em nós. Irmãos, há um elemento importante para serviço dentro do templo: é o fogo. É o fogo. Há tempo, uma irmã veio ter comigo: pastor, ora só para esse olho, para ungir a casa. Disse que eu não faço isso. A coisa mais importante não é o olho, é a presença do Espírito Santo em você. Se você levar a glória de Deus na tua vida, nem demônios, nem serpente do inferno vai entrar no teu quarto, vai entrar na tua casa, porque quando ele entrar, ele vai ver alguma coisa que ele nunca viu. Ele vai ver o fogo de Deus em você, que simboliza a presença do Espírito Santo. Os candelabros estão em você. E eu quero te dizer, dar-te uma notícia: o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus Cristo quando ele foi batizado na água, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que Deus quer derramar sobre você. O mesmo Espírito que desceu aos apóstolos, os 120 discípulos, no Ato 2, é o mesmo Espírito que Deus quer dar a você. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Ele curou os enfermos, ressuscitou mortos, porque o Espírito Santo estava nele. Ele próprio disse: tudo quanto que eu faço pelo poder do Espírito Santo. Jesus andou por cima das águas pelo poder do Espírito Santo. Jesus curou os leprosos pelo poder do Espírito Santo. Jesus deu vista ao cego de nascimento pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos falaram em línguas pelo poder do Espírito Santo. Eles foram batizados, falaram em línguas estranhas pelo poder do Espírito Santo. Deixa-me nesta manhã te dizer: o mesmo Espírito que operou eficazmente na vida de Jesus, na vida de Pedro, na vida de Paulo, ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Recebe Ele. Recebe Ele. Recebe Ele na tua vida. Diga: entra. Eu preciso de você. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Não posso viver sem você. Vem. Entra na minha vida. Enche a minha vida. Rabola malama silebia. Rela macondelebias. Holomo calamandelemeasia. Deus não quer te ver diferente. Você mesmo que está aí, esta palavra é para você. É para você que está ali. Você que está fraco. Você que está cansado. Você que está oprimido. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. As correntes vão se quebrar. As correntes vão se quebrar. As prisões vão se abrir.
O poder de Deus vai descer sobre você. E tu vai falar em línguas estranhas. Ele vai batizar você. Não só com água, mas com poder. Com poder. Rabakandalamas. Chebekoli maras. Turi bikele meyabias. Remekondalamas de calabacie. Deus está procurando de você. Ele está procurando você. Ele está procurando homens e mulheres para impactar a sua vida, para impactar a sua unção. Sabe uma coisa, irmãos? Deus quer desafiar Satanás nesta manhã. Através de você. Ele quer desafiar Satanás. Satanás se revoltou contra Deus.